Começando mais um vídeo aqui no Saída de Bola, e como vocês estão acostumados já nesse novo ano aqui no Saída de Bola, a gente tem alguns conteúdos diferentes, alguns conteúdos especiais. Chegou a vez a gente fazer alguns vídeos sobre temas, né, que estão sendo discutidos, temáticas, notícias, os assuntos que estão esquentando o mundo do futebol, que é o esporte que a gente é mais conhecedor, digamos assim. Nem tanto, né? A gente tenta. Então, assim, a gente vai trazer hoje um vídeo para falar sobre o futuro do Flamengo, né? O Flamengo teve aí a saída do Renato Gaúcho no final da última temporada, depois da perda da Libertadores, aquela final lá muito polêmica lá com o gol do Daverson, com as falhas do Andreas. Então, um Flamengo que vem para um ano especial, né? Um Flamengo que vem com muito dinheiro, né? Com arrecadações milionárias, com patrocínios novos e com um novo treinador. Viveu-se a expectativa nesse final de ano de que Jorge Jesus pudesse voltar ao Flamengo, mas acabou não calhando, né? O Jesus acabou ficando sem emprego, sendo demitido do Benfica, mas o Flamengo já tinha fechado com um novo treinador, e esse treinador é Paulo Souza. Eu vou passar a bola aqui para outro Paulo, não é o Souza, é o Barreto, que é o meu sócio de projeto aqui e que está sempre com a gente aqui no Saída de Bola. Paulo Barreto, tudo bem? Quem é Paulo Souza, Paulo Barreto? Seu, como é que de xará, né? Exatamente. Você fez a pergunta que eu iria te fazer, porque assim, eu sou do tempo de Roberto Avalone, né? E Roberto Avalone diria: meu Deus, quem é Alex Afonso? Interrogação. E eu te pergunto: meu Deus, quem é Paulo Souza? Como esse técnico, quase que desconhecido no futebol brasileiro, veio parar no Flamengo? E nesse Flamengo, né? Um Flamengo aí que tem pretensões aí de dominar o futebol brasileiro. Ano passado não foi o que aconteceu. É isso. O Paulo, vou tentar vou resumir aqui a história do Paulo Souza, porque ele foi jogador, então ele tem muitas passagens por clubes, né? Como jogador, vou destacar que ele foi bicampeão da Champions como jogador pela Juventus e pelo Borussia Dortmund, e ele vem construindo a sua carreira desde meados ali de 2005, 2006. Ele passou um tempo ali como treinador das divisões de base da seleção portuguesa, né? Sub-15, Sub-17, foi auxiliar do Filipão na Copa de 2006. Então ali ele já começou a ganhar um lastro, ganhar um nome, e começou essa carreira na Inglaterra, em times menores, segunda, terceira divisão, passou pelo Basel da Suíça, onde ele foi campeão, e aí ele começa a ganhar projeção realmente como treinador, com seus trabalhos na Itália e na França. Ele faz um Bordeaux jogar muito bem, ele faz uma Fiorentina jogar muito bem, com alguns detalhes táticos que o Paulo vai citar depois nesse vídeo, algumas características muito repetitivas, né, que a gente viu ali em alguns dos trabalhos. Até recentemente, passou pela China também. Vou falar um pouco sobre a passagem dele na China. Quem me conhece das apostas esportivas sabe que atuei durante algum tempo como tipster de futebol asiático, né? Então, calhou que nesse momento o Paulo Souza estava lá na China, então tem algumas opiniões sobre o novo treinador do Flamengo, até chegar, depois de Fiorentina, depois de futebol chinês, depois de Bordeaux, o Paulo Souza teve a oportunidade de treinar uma seleção, né? E era onde ele estava até antes de chegar ao Flamengo. Ele estava treinando na Polônia. Se não me engano, ele não foi tão bem na última Eurocopa, né? Não me recordo de cabeça agora como é que foi a campanha da Polônia na última Eurocopa, e está na repescagem para a Copa do Mundo. Ou seja, num momento decisivo, no ano de Copa do Mundo, a gente vai ter a repescagem da Copa aí acontecendo nos primeiros meses de 2022. O Paulo Souza deixou o projeto da Polônia, do Lewandowski, que é melhor do mundo, né? Na atual, né? Acho que a FIFA não elegeu ainda o novo melhor do mundo, mas atualmente é o melhor do mundo. Então, Paulo Souza simplesmente largou a seleção do melhor jogador do mundo, segundo a FIFA, para treinar o Flamengo. E aí eu vou passar a bola para o Paulo falar sobre algumas características e alguns dos desafios que ele vai ter nessa chegada ao Flamengo, né? O que o português vai ter que enfrentar esse ano para dar certo no Flamengo, Paulo? Primeiro, falar da chegada dele, né? O primeiro desafio é acabar com a sombra do Jorge Jesus. Jorge Jesus que deixa saudades na torcida do Flamengo. Mais uma questão aí, mais de opinião, né? Aqui não só trazer as notícias, mas trazer também a nossa opinião. É que a torcida do Flamengo também tem que largar um pouco essa questão do Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus abandonou o trabalho no Flamengo depois de ter renovado, né? E agora, quando foi contactado em Portugal, né? Todo mundo viu aí que momentos antes do Flamengo anunciar que estava já fechado com o Paulo Souza, o Jorge Jesus ali estava numa situação difícil, guerra dentro do vestiário, ou seja, ele já sabia que seria complicado para ele
terminar no Benfica e não deu o positivo, né, para continuar a negociação do Flamengo. Tenho certeza que se ele dissesse, dá uma aguardada, espera mais um pouco, espera pelo menos esse jogo que a gente vai ter agora contra o Porto, a diretoria do Flamengo teria esperado, porque era o desejo da sua torcida. Então, página virada, pelo menos esse é o meu pensamento, que deveria ser também o pensamento da torcida, mas torcida é assim, cada um pensa do jeito que quer. As viúvas do Jorge Jesus, eu vejo muito mais presente, pelo menos na imprensa esportiva. Eu vejo que a galera está muito mais assim do que os torcedores, porque torcedor é o seguinte, se o cara chegar e der certo, então a galera logo esquece. Enfim, esse tem o primeiro problema. Outra questão que eu acho que é um desafio gigantesco para ele são as questões táticas. O Paulo Sousa teve essa passagem por clubes que não são clubes de ponta desses campeonatos maiores, né? O time dele na China não era dos maiores, nem é um dos grandes campeonatos. A Fiorentina está longe de ser um dos times de grande, né, poder aquisitivo ali dentro do campeonato italiano, e o Bordeaux também. Quando ele pegou campeonatos menores e pegou o time de ponta, por exemplo, como o Basel, ele conseguiu ser campeão. Né? Em outros campeonatos menores, que ele pegou o principal time ali da liga, ele conseguiu ser campeão. Então vai ter a mistura das duas coisas. Ele vai pegar um Flamengo, que junto com Palmeiras e Atlético, teoricamente, são os times de ponta hoje no futebol brasileiro, principalmente pela questão do poder aquisitivo, pela questão de quanto esses times podem investir, né? Mas vai pegar uma grande liga, né? Que o futebol brasileiro, a gente sabe das dificuldades que tem. E em grandes ligas, o time bateu ali no teto onde poderia. Uma preocupação minha são as questões táticas. Quem acompanhou um pouquinho do trabalho dele, ou leu no noticiário, assistiu algum vídeo sobre como ele joga, né? Preferencialmente, ele joga ali num 3, 4, 2, 1. E isso meio que não se encaixa no time do Flamengo, né? Porque para você jogar nesse 2-1, você precisa de 2 meias centrais, coisa que o Flamengo hoje só tem o Arrascaeta, né, para fazer esse tipo de função. O Diego não faz mais isso, o Everton Ribeiro gosta de jogar na ponta, vindo para o meio. Toda vez que o Everton Ribeiro foi colocado ali como meia central, não funcionou dentro do Flamengo, e precisa de um centroavante. Todos esses times, pelo menos de memória aqui que eu tenho, né, do Bordeaux e da Fiorentina e da seleção polonesa, jogavam com um centroavante. E talvez por isso seja muito bom para o Pedro, já para o Gabigol não funciona para o Gabigol. E o Bruno Henrique vai se encaixar onde nesse time? Né? Uma variação que pode acontecer é a variação do 3, 4, 1, 2. E aí ele jogar com o Gabigol e Bruno Henrique, né? E o Arrascaeta sendo esse meia central do lado deles. Defensivamente, e a parte defensiva do Flamengo foi um problema não só durante o último trabalho, que era o trabalho do Renato Gaúcho, mas todos os trabalhos que vieram depois do Jorge Jesus. O time do Jorge Jesus tinha uma pressão, né, gigantesca, exercia uma pressão gigantesca no adversário, coisa que o Flamengo sofria pouco no setor defensivo, porque o outro time não tinha muito tempo de raciocinar. E aí vai cair numa questão que eu vou deixar mais para o Sérgio falar, né, que o envelhecimento dos jogadores do Flamengo, desse elenco do Flamengo. E jogando com 3 zagueiros, né, você precisa de alas que ataquem bastante. Isso pode ser muito bom para o Isla, porque o Isla tem essa formação de jogar com 3 zagueiros desde muito tempo, jogou muito tempo na Itália e na seleção chilena dessa forma. Porém, do lado direito, complica demais para o Felipe Luiz. Né? O Felipe Luiz não é esse cara com esse ímpeto ofensivo para poder chegar a todo momento no setor de ataque. Então, é um cara mais técnico, um cara mais tático, um cara que é um meio-campista jogando pelo lateral, pelo menos é assim que eu vejo o Felipe Luiz hoje jogando. E com 3 zagueiros, vai entrar mais um cara na defesa. O Flamengo, quando joga com 2, um quase sempre entrega. Jogando com 3, isso vai complicar muito. Isso está sendo muito complicado para o Flamengo, muito por conta do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio se contundiu demais na temporada passada, ficou fora de muitos jogos, e ele era quem dava essa sustentação defensiva, porque ele era o cara rápido para cumprir os espaços que os outros deixavam lá. Então, assim, ficava muito difícil para ele, né, para o sistema defensivo do Flamengo, e isso eu estou curioso, porque o sistema defensivo dele, do Paulo Sousa, é muito complexo, né? Ele joga nessa linha de 3 zagueiros, principalmente para atacar, mas quando ele defende, ele tenta passar esse time para um 4-4-2. E veja como é complexo. Se o time ataca, se o Flamengo é atacado, por exemplo, pelo lado esquerdo, né, o lateral esquerdo, o ala esquerda, ele avança para fechar a linha de 3
junto com o meia e os dois volantes, e o lateral direito desce para fechar uma linha de 4, junto com os 3 zagueiros. Esse zagueiro do lado esquerdo avança para o lado esquerdo, o zagueiro central avança para o lado esquerdo também para virar quarto zagueiro, e o outro zagueiro fica posicionado, enquanto esse lateral desce para fechar. Se acontece do outro lado, é tudo o contrário do que eu falei. Você vê que... Você conseguiu entender o que eu falei? Eu entendi, mas é uma movimentação complexa, porque a tática no futebol ela exige complexidade. E é por isso que é difícil fazer um time jogar bem, né? Porque primeiro você tem que saber o que você tem que fazer, e depois você tem que colocar dentro da cabeça do jogador. O jogador tem que, dentro da hora, no momento do jogo, no calor do momento, ele tem que lembrar da movimentação correta. Por isso que a tática no futebol ela é muito complexa. Então, eu acho isso muito, assim, claro que tem a questão da adaptação, ele pode olhar o elenco e pensar em jogar de outra forma, mas essa era a forma que ele jogou da maioria dos times que ele treinou. Então, imagino eu que essa seja a preferência dele. E vendo as características do time do Flamengo, elas parecem que são muito prejudiciais para os seus principais jogadores. Onde é que o Bruno Henrique vai jogar? Onde é que o Gabigol vai jogar nesse time? Que tipo de movimentação eles vão ter que fazer? Os laterais do Flamengo e os zagueiros do Flamengo, que são muito criticados, principalmente na parte defensiva, vão ter que cumprir funções táticas muito complexas. Então, assim, isso me deixa um pouquinho ressabiado com essa chegada do Paulo Souza. Então, Paulo Souza, eu tive a experiência, como eu citei no começo do vídeo, acompanhei a passagem dele pela China, né? Ele treinou o Tianjin Quanjian na época. Os chineses, eles mudam o nome do time, né? Porque são normalmente patrocinados por grandes empresas. O Tianjin Quanjian, inclusive, nem existe mais. Ele declarou falência há alguns anos atrás. E o Paulo Souza, ele chegou mais ou menos com uma coisa semelhante lá na China, porque ele tinha uma grande sombra. O Tianjin Quanjian, ele é um time de milionários que estava na segunda divisão, e o primeiro investimento do Tianjin Quanjian foi trazer jogadores brasileiros e o Vanderlei Luxemburgo para jogar na segunda divisão. Então ele levou o Luiz Fabiano, ele levou o Giovânio, pagou a nota pelo Giovânio, aquele Giovânio que rodou para o Santos, Flamengo, estava na Chapecoense ano passado, e levou o Jadson também, o Jadson meia, que inclusive acertou com vitória para essa temporada aqui, desse ano. Então, assim, fizeram um grande investimento na segunda divisão e trouxeram o Luxemburgo. O Luxemburgo foi lá e não deu certo. O Luxemburgo fracassou na segunda divisão do campeonato chinês. Brigou com dirigentes, foi mandado embora pelos chineses. Os chineses trouxeram o Fábio Cannavaro, aquele grande zagueiro, eleito o melhor do mundo pela FIFA em 2006, campeão pela seleção italiana, capitão da seleção italiana no título de 2006. Trouxeram o Cannavaro, que estava iniciando sua carreira como treinador. O Cannavaro chegou e deu certo. Ele fez o time jogar muita bola, o time foi, se não me engano, campeão da segunda divisão chinesa, subiu, e na primeira temporada com o Fábio Cannavaro, na primeira divisão do campeonato chinês, eles já se classificaram para a UEFA Champions League da Ásia, né? Da Champions Asiática. Terminou a campanha em terceiro lugar. E aí o Cannavaro foi para o Guangzhou Evergrande, que era o grande time da China, né? Até pouco tempo atrás, também envolvendo questões de empresa, falência, etc. O Cannavaro foi para o grande time chinês, depois inclusive treinou a seleção chinesa, ele deixou um trabalho bem estruturado no Tianjin Quanjian, e o Paulo Souza foi escolhido para substituir o Cannavaro na temporada seguinte, né, com um time classificado para a Champions Asiática e disputando mais uma vez a primeira divisão do campeonato chinês. E o Paulo Souza chegou lá e não deu muito certo. Confesso que foi em 2017, 2018, faz 4 anos, então eu não me recordo com muita perfeição de como era o trabalho do Paulo Souza lá, só que sim, o Twitter não mente, e eu, como hipster que acompanhava o futebol chinês e comentava o futebol chinês no Twitter, fui puxar aqui alguns tweets da época que o Paulo Souza era treinador do Tianjin Quanjian e relembrei por que eu não gostava tanto do trabalho dele lá. Vou até colocar na tela para vocês verem aqui algumas das críticas que eu fazia, né? E eu acho que é um gancho muito importante para um dos motivos por um dos desafios que ele vai ter nesse Flamengo, que é lidar com os jogadores badalados, com os jogadores grandes, com os caciques que dominam o Flamengo, né? Inclusive teve durante esse papo do Jorge Jesus vem, não vem, informações vazadas que os próprios jogadores do Flamengo estavam tentando fazer o Jorge Jesus vir, tentando convencer ele, mandando mensagem, ligando, falando com a direção do Flamengo, faz um esforço para trazer o velho de volta, né? Entre aspas, que é como eles chamam o Jorge Jesus. Então, assim, existe uma panela no Flamengo, existem os líderes do elenco, jogadores que estão ali há muito tempo, que são campeões e que mandam no clube, digamos assim. É assim em todos os clubes de futebol do mundo.
E a relação do Paulo Sousa com as principais figuras ali, né, com o Witsel, que era o volante belga, que hoje, se não me engano, está no Borussia Dortmund, com o Pato é o grande jogador do Tianjin Quanjian, né? Já numa segunda geração, depois que da segunda divisão, saiu o Luiz Fabiano, saiu o Jats, enfim, foram se reformulando os estrangeiros, chegou no momento que o Pato se tornou o grande jogador do Tianjin Quanjian. E a relação do Paulo Sousa com o Pato não foi muito boa. Algumas críticas que eu fiz aqui, estou colocando na tela para vocês, algumas das críticas que eu fazia ao trabalho do Paulo Sousa, fiz uma comparação aqui com o Cannavaro, citando, né, que ele estava fazendo muita falta. Esse é um tweet de 18 de março de 2018, que era a época que estava acontecendo. Eu não lembro do Tianjin Quanjian com o Luxemburgo, mas eu citei, ó, o Cannavaro faz muita falta, o Tianjin Quanjian. O time era completamente desorganizado, ou seja, era um tweet de momento, eu estava vendo o jogo e estava analisando que o time estava completamente desorganizado e que citei que talvez até na época do Lucha esse time jogasse mais do que estava jogando com o Paulo Sousa, ou seja, eu não era um grande fã do trabalho do Paulo Sousa no Tianjin Quanjian. E outras coisas que eu falei aqui, foi aqui um tweet de virada, comemorando uma virada do time, apesar do Paulo Sousa, ou seja, ele estava fazendo tanta cagada no vídeo que o time virou e eu falei, pô, virou apesar do treinador. E aí também outros comentários mais fortes, né, sendo que o Paulo Sousa tinha conseguido estragar o legado do Cannavaro no Tianjin Quanjian, e o time que saiu da segunda divisão para a Champions League asiática, que foi o que eu falei para vocês já. Espero que não dure e não tenha futuro. Ou seja, eu realmente odiava o trabalho do Paulo Sousa no Tianjin Quanjian. E aqui falando da situação que eu citei, né? O Pato não tem jogado na Superliga da China, ele ficava fora de alguns jogos, às vezes quando ele jogava, o Paulo Sousa substituía ele ainda no primeiro tempo, ou substituía ele com 5 minutos, 10 minutos no segundo tempo, e o Pato era um cara muito relevante para a Liga Chinesa, porque ele tinha muita qualidade na época, ele estava no auge dele, desde que ele saiu da Europa, né, foi onde ele, depois de que ele saiu da Europa, acho que foi na China onde ele jogou mais, e era um cara que tinha muito impacto na Liga, então você ter um jogador como o Pato em campo fazia muita diferença. Então assim, era uma relação complicada do Paulo Sousa com o Pato, não sei porquê, mas enfim, o Pato também não é um cara, né, uma flor que se cheira, assim, um cara muito defensável, mas a relação dos dois era muito lendo ruim. Isso, Gabigol lendo isso. Era uma relação muito ruim e eu criticava, obviamente, porque o Pato fazia muita diferença naquela época. E aí, mais críticas, né, complicado, ele tirou o Pato, eu tô falando, ele tirava o Pato em determinados momentos do jogo, e fazia outras coisas que eu particularmente desaprovava. Então essa é a minha experiência como alguém que assistiu um trabalho do Paulo Sousa de perto lá na China, óbvio, num campeonato menos estruturado, de menos qualidade. Isso não significa dizer que ele vai dar certo ou que ele vai dar errado no Flamengo, mas a minha experiência vendo ele como treinador foi de reprovação. Eu tinha uma imagem, que é a imagem que o Cannavaro deixou como treinador do Tianjin Quanjian, e tive a imagem comparativa com o trabalho do Paulo Sousa. Eu acho que é uma coisa que pode acontecer no Flamengo, né? Porque a galera, como o Paulo citou, tem muita imagem do Jorge Jesus na cabeça. Então, qualquer coisa que seja diferente do Jorge Jesus ou que seja pior do que o Jorge Jesus vai acabar sobrando para o Paulo Sousa. Então, acho que é uma coisa comparativa. Ele já sofreu esse tipo de situação lá na China, de ter uma grande sombra de um antigo treinador, coisa que ele vai ter no Flamengo. E para fechar, a questão da relação com o elenco. Como eu falei, a relação dele com o Pato era ruim, a relação dele com o Witsel era ruim, a relação dele com o Modeste, que eu citei também em alguns dos tweets, que era um centroavante que chegou depois, já com o campeonato em andamento, também não era muito bom, porque ele não geria muito bem os minutos desses jogadores, ele tirava esses jogadores em momentos complicados. Então, assim, eu não sei como é que vai ser a relação dele com os medalhões do elenco do Flamengo. É um elenco muito envelhecido, é o Flamengo que apostou em muitos veteranos e jogadores experientes lá atrás, em 2018, e tá passando o tempo, ou seja, os caras que já eram experientes em 2018, 2019, a gente está em 2022, esses caras estão caminhando realmente para a aposentadoria. Então você tem Diego Alves, você tem Diego, você tem Felipe Luiz, você tem Everton Ribeiro, jogadores que já estão com uma idade avançada e que o Flamengo não está se movimentando para renovar. A gente não viu o Flamengo anunciar ninguém até agora. Então assim, é um time que aposta muito na continuidade do seu elenco há muitos anos. A gente até fez uns vídeos aqui da Libertadores, né, mostrando que o time do Flamengo de 2019 para 2021 na final da Libertadores mudou praticamente ninguém. Então assim, são desafios que o Paulo Sousa vai ter. Lidar com os medalhões, eu acho que talvez seja um dos grandes desafios que ele vai ter nesse Flamengo, principalmente de medalhões estão ligados ainda a Jorge Jesus e a um outro momento do Flamengo. Além de tudo, a questão da sombra desse Jorge Jesus como de time, né? Ele vai ter que armar um sistema ali que jogue mais ou menos parecido, que jogue de uma outra forma e que dê muito certo logo de cara, porque a sombra e as comparações são muito grandes. É isso, a gente falou de alguns dos desafios que o Paulo Sousa vai ter no Flamengo, né, Paulo?
Exatamente, né? Convidar a galera aqui para deixar os comentários, né? E aí, Paulo Souza vai dar certo no Flamengo? Vai ser mais uma temporada do cheirinho, né? A galera gosta também da brincadeira, da zoação, sei que é muito válida. Atlético Mineiro vem com tudo. Não, com quase tudo, né? Sem o Cuca, em breve a gente vai falar também um pouquinho do Atlético, vai falar também do Palmeiras, agora com o Tia Leila, né? Um caminhão de dinheiro que ainda não foi despejado, né? Quem será que vai vir para o Palmeiras? É isso, esses são os desafios, pelo menos o que a gente acha que vão ser os grandes desafios do Paulo Souza no comando do Flamengo. Se você gostou desse vídeo, peço para você deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você quer que a gente comente, o que a gente quer, qual é o assunto que tá bombando aí que você quer ouvir a nossa opinião envolvendo o futebol como um todo. É isso, se inscreva no canal para você nos ajudar a atingir a meta do ano, que é os mil inscritos. Deixe o seu like se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.